Bom, vamos começar. A gente brincou, né? Já relaxou, já se divertiu, já se contraiu, para vocês ficarem bem à vontade, né? Primeiro eu quero perguntar para vocês que estão aí, que estão vindo pela primeira vez. Quem é da religião já? Quem já conhece o culto? Quem é do Candomblé? Primeira vez que eu vim aqui, senhor? Ah, tá. Quem é da Umbanda? Ok. Você é do quê? Da Quimbanda? Da Umbanda? Qual banda? Bom, gente, obrigada por quem está vindo pela primeira vez. A nossa casa é o Ilha Chifacoladê. A gente está aqui em Santo Antônio descoberto um pouco mais de 3 anos, tá? Mas a gente já está, eu e a minha família carnal, a gente já está dentro do culto de Orixá há mais de 13 anos, né? Só dentro do culto tradicional iorubá. Dentro da Umbanda, que foi onde eu comecei, por onde eu passei, desde que eu tenho ali 15, 16 anos, que a gente cultua as entidades afro-brasileiras, tá? A gente já tem uma estrada, apesar da carinha dos 45, a gente já tem uma estrada aí de orixá e de, mais que orixá, é espiritualidade, né? O que a gente não pode rotular é a religiosidade, a gente não pode rotular a religião e a gente não pode rotular como se fosse uma receitinha de bolo igual para todo mundo, tá? Hoje, mês de junho, a gente vai completar mais um ciclo dos rituais que a gente faz mensalmente aqui em Ilê. Hoje nós vamos louvar Xangô. Hoje nós vamos falar só sobre Xangô. E desde janeiro, desde quando eu retornei das iniciações, né, na temporada do Dudua de 2023 e 2024, a gente teve prescrição do Babalaô para que a gente fizesse rituais mensais e que a gente efetivamente abrisse as portas do nosso Ilê para as pessoas. Então, antes a gente não fazia isso, a gente tinha outras premissas que o orixá tinha determinado. Então, a gente esperou o momento certo, esperou o aval do nosso sacerdote, esperou principalmente o aval dos orixás para que a gente não dê um passo em falso. Isso que é o mais importante na vida de vocês, é vocês seguirem realmente quem é o guardião do ori de vocês, né? As pessoas que já estão comigo faz tempo, nós temos aqui, tanto eu quanto o Babá, nós temos a obrigatoriedade e a seriedade de ser o guardião do ori de vocês. Então, a gente, assim como vocês respeitam o nosso ori, eu respeito e reverencio e honro todos os dias o axé do Baba King, o axé da minha família Dudua, o axé que me faz viver, o axé que está dentro de mim, o que vocês falam que eu não sei como você aguenta, é esse axé, né? É o axé dessa família que nos engrandece e que nos torna fortes e sobreviventes a cada dia, tá? Porque o ser humano que não se apegar a absolutamente nada hoje e ele não tiver fé, como é que ele vai andar nos próximos dias da vida dele? A fé é o que move a gente, não importa no que acreditamos, em que tipo de Deus a gente acredita, se a gente acredita na entidade, se a gente acredita no orixá. Parafraseando o Baba King, orixá é natureza e natureza é orixá. Então, as folhas são folhas, a cachoeira é cachoeira, essa grama é grama, os orixás estão ali, são energias que são passíveis de adoração e por isso é orixá, tá? Orixá está para todo mundo? Sim, está para todos.
O culto tradicional está para todos? Sim, está para todos. Agora, será que o todo está para o orixá? Quando vocês que estão vindo pela primeira vez, vocês veem aqui a gente brincando nessa grande família, e é assim que a gente é, de verdade, né? A gente ri mesmo, a gente brinca mesmo, mas na hora que o bagulho fica sério, ele fica sério e cada um assume o seu papel, assume a sua responsabilidade e vai fazer o que deve ser feito. Isso é o mais importante dentro do culto, porque é um culto de autorresponsabilidade. Vocês vão ter que aprender a lidar com os problemas de vocês sozinhos. A gente se inicia na vida em orixá, em Ifá, Orunmilá, para na verdade a gente desmamar da vida. A nossa mãe não desmama o peito, a gente não desmama da fralda, a gente não tem uma fase da vida que a gente, quando criança, desmama, onde a gente começa a falar, onde a gente começa a ter os nossos primeiros passos. No orixá é a mesma coisa. Então a gente tem um tutor no sentido de não um tutor de dono, de ter a tutela, de ter o poder, mas a gente tem um tutor que é o guardião e aquela pessoa que zela pelo ori de vocês, que é o sacerdote, né? E o próprio sacerdote também tem os seus sacerdotes, porque ele precisa também ser zelado, ele precisa ter uma pessoa que tenha uma sabedoria acima da dele. E é por isso que todo mundo continua nessa vida sendo um aprendiz. Porque ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. E eu sempre falo, todo dia é um estudo, todo dia é um aprendizado, todo dia é expandir essa consciência, é expandir esse ori, para direcionar o ori da gente, para que a gente tome as nossas decisões de uma maneira muito mais assertiva, de uma maneira muito mais correta, e que a gente cometa menos erros. Porque, às vezes, o que está acontecendo na nossa vida no dia de hoje são erros que a gente fez lá atrás, porque quando a gente tomou qualquer decisão, ou fez e teve qualquer atitude, a gente não pensou. E aí a gente fica correndo atrás do rabo. E a gente fica buscando remendo sem ter uma estrada correta, sem a gente ter uma estrada onde ela realmente esteja pavimentada. Porque o que acontece? Vou falar igual as pessoas, a população dessa cidade que é Santo Antônio Descoberto. Ao invés de tirarem aquela capa do asfalto onde tem buraco, eles só jogam apenas o piche em cima e passam ali uma manta que sela. Choveu de novo, o buraco está mais fundo do que ele estava antes. Assim são os nossos problemas e a nossa vida. Então, quando a gente trabalha a iniciação de Ifá, a gente trabalha para que essa pavimentação, que é o nosso caminhar, por onde nós vamos passar, é a estrada plana. O que adianta eu ter uma Ferrari e eu vir andar nos buracos de Santo Antônio? Eu não vou estar dando tudo. O que adianta eu ter um ori que é potente? O que adianta eu ter um ori que nasceu para ser próspero, se eu ando nos ambientes errados que não me proporcionam andar de acordo com o que o meu ori trouxe para mim? Então, a gente, quando acaba fazendo a iniciação, a gente levanta essa capa, a gente levanta esse chão de asfalto e a gente começa a passar bases. Então, a gente precisa da seladora, a gente precisa daquele... Como que chama, Berg? A britadeira, depois a gente põe uma manta asfáltica, depois a gente vai colocar o piche, depois a gente vem com rolo compressor. Ou seja, um asfalto, para se tornar realmente completamente liso e seco, quanto tempo demora? E aí a gente quer que na vida da gente
em poucos minutos, em poucos meses, a gente pavimente 50 anos de estrada ou que a gente repavimente 30 anos de estrada, que às vezes não tem conserto, às vezes é preciso tirar tudo para começar de novo. É igual a roupa remendada. Quanto mais remenda, pior fica a roupa. Aí é melhor você comprar um tecido novo e fazer a roupa, do que ficar remendando. Remendo não é competência. E para viver é questão de competência. E eu vou falar isso todos os OCEs, até vocês entenderem que a vida, a sobrevivência na vida, diariamente, ela é uma questão de competência. E se a gente não está vivendo a vida que a gente gostaria de viver, é porque nós ainda estamos sendo incompetentes. E hoje é um OCE muito especial, porque a gente está falando de Xangô. Não que os outros orixás não sejam especiais, mas quando a gente está falando de Xangô, a gente está falando de um orixá que influencia a vida de todos nós, sejamos iniciados neste orixá ou não. Xangô é o orixá da justiça e Xangô é o orixá da vitória. Mas Xangô é um orixá que diferencia aquilo que é justo do injusto. Xangô faz com que a gente entenda o que é uma questão nossa de direito e o que é uma questão de vingança. O que é meu de fato por direito e o que é e como eu vou me vingar de algo. Não cabe a vingança para o devoto de orixá. Cabe ser justo e correto com as nossas atitudes. Porque a verdade e a justiça, elas andam juntas. Existe um problema no processo civilizatório de orixá, e dentro das palavras, da etimologia da palavra, da essência da palavra, que realmente são os significados reais do que é justiça, do que é vingança, do que é valor, do que é moral, do que é amoral. O problema é que a sociedade distorce. Procura alguém aí no Google, justiça. Vamos olhar o real significado no dicionário. O que é a palavra justiça? E se a gente está aplicando a justiça? Ou a gente está querendo se vingar achando que nós estamos sendo justos e corretos? Isso é um problema. Quando alguém achar, alguém lê aí para mim. Fala. Certo? A justiça é combate ao egoísmo e não à vingança. Essa é a definição correta de justiça. E quantos aqui já pensaram que a justiça ela é diferente do que a gente acabou de ler no dicionário? Quantas pessoas já pensaram, nossa, mas isso não é justo comigo? Ou será que você está tendo uma atitude egoísta? E você só está pensando no seu próprio umbigo? A nossa função, a função sacerdotal, é fazer com que os nossos discípulos, eles abram a cabeça e expandam o ori de cada um, para que vocês consigam ter um pensamento e explorar o potencial de vocês. Um bom sacerdote é aquele que pega no pezinho, é aquele que faz você, ele sabe o quanto o seu discípulo até onde ele é capaz de chegar. Mas será que realmente você sabe qual é o seu próprio potencial? O professor vai lá e só educa a gente, mas o potencial de estudar e passar de ano é nosso. Estou errada, professora? Então, não é o aluno que faz a escola e não a escola que faz o aluno? Aqui também é uma escola.
E quem faz ser um bom discípulo é a meritocracia. É o quanto você se dedica e você se empenha para poder aprender, pelo menos, liderar a sua própria vida. Então, quando eu peço justiça para Xangô, significa que eu estou pedindo para Xangô que ele coloque a ordem na desordem. Ou seja, o que é colocar ordem na desordem? É equilibrar as nossas relações. Equilibrar as nossas relações pessoais, equilibrar as nossas relações sentimentais, equilibrar as nossas relações emocionais e equilibrar a nossa própria relação com a gente mesmo, tá? E quando a gente faz oferenda, igual nós vamos fazer após o ritual, e depois eu vou explicar alguns passos, tá? Quando eu terminar aqui, é para a gente recuperar, ou é para a gente manter, ou é para a gente conquistar o que é nosso por direito. Então, hoje, quem vai fazer oferenda, quem vai fazer oferenda para Xangô, vai ter o direito de recuperar, ou de manter, ou de conquistar aquilo que de fato é de vocês. Porque dependendo das relações que a gente tem e dependendo dos resultados dos sims e dos nãos que nós damos na encruzilhada da vida, a gente vai perdendo a conquista por esse direito. E as pessoas vão tomando aquilo que é nosso e que nós temos direito. E muitas vezes a gente se deixa levar pelo que as outras pessoas estão pensando e não prevalecendo aquilo que é nosso por direito. Se o meu direito é estar aqui hoje fazendo ritual, orientando vocês, seja para uma pessoa, seja para essas 50, esse lugar é meu de direito, é meu lugar de posse. Ninguém pode fazer por mim o que eu devo fazer naquilo que está dentro e pautado do meu destino. Então, primeiro a gente precisa entender o que é esse senso de justiça. Entender o que de fato é nosso por direito e aonde nos cabe estarmos. Quantas vezes a pessoa ela pode estar no lugar que ela precisa estar e que ela nasceu para estar, mas o ambiente acaba minando e colocando ela num lugar onde ela se sente ínfima, onde ela se sente insignificante. Então as pessoas, elas precisam ter os olhos bem abertos. E esses olhos, Xangô nos faz abrir os olhos para a verdade. Mas a verdade nem sempre ela é agradável da gente ouvir, tá? Xangô é um orixá da nobreza. Xangô é um orixá que porta coroa na cabeça. Então, se a gente vai louvar Xangô, e eu estou falando isso desde ontem, a gente precisa aprender a desenvolver a nobreza dentro da gente. O que é ser um ser humano nobre? De novo aí, pode procurar. O que é nobreza? Vocês entendem como a gente precisa estudar para entender e saber ler e escrever? Faz bem para poder interpretar o que o sacerdote fala? Passou da fase onde as coisas eram impostas e vocês não tinham o direito de perguntar? Se ninguém quer responder para vocês, vão pelo menos procurar no dicionário o real valor de uma palavra para vocês saberem se aquilo que vocês estão fazendo ou falando, a sua ação, ela está condizente com a sua prática. Será que eu pratico? Eu estou louvando o Xangô e eu estou praticando a justiça na minha vida comigo mesmo? Então, desenvolver essa nobreza é desenvolver a nossa saúde, é desenvolver a nossa prosperidade, é desenvolver a nossa própria defesa, é desenvolver em nós coisas boas, tá? Então, quando vocês forem pedir ali no ritual, peçam para que Xangô desenvolva as boas atitudes, desenvolva em vocês, para que vocês tenham essa nobreza de caráter,
Já falei várias vezes em grupos de estudo e tudo mais. Caráter a gente vai moldando ao longo da vida. E uma pessoa que nasceu ruim, ela pode se tornar uma pessoa boa. Mas uma pessoa que tem má índole, ela não muda. Aquela pessoa que nasceu um pouco mais perversa, ela não muda. Mas se a pessoa tem um orirerê, se a pessoa tem um ori bom, ela consegue mudar as atitudes dela diante do tamanho da expansão da consciência e do ori que ela tem, tá? A mitologia dos orixás diz que Xangô foi um rei que lutou muito para vencer, né? Existem vários itãs, existem uma das passagens de um dos odus de Xangô, que é o odu Ocaram-Mede. Ele fala sobre isso, ele fala o quanto que Xangô precisava lutar e o porquê que ele foi, depois eu posso passar para vocês, o quanto ele foi reconhecido após consultar Orunmilá, consultar Ifá, e Ifá trouxe para ele que ele precisava fazer ebó para que ele tivesse realmente força e resistência para lutar pelo seu povo. Então a gente cultua Xangô para pedir vitória. A gente cultua Xangô para a gente encontrar os recursos necessários para a gente ter a realeza e ter porte de uma pessoa nobre, tá? A gente cultua Xangô para a gente realizar aquilo que a gente pretende fazer na nossa vida. Quando a gente cultua Xangô, é para que os nossos espaços eles não sejam em vão. Por isso que ele é um orixá tão importante. Por isso que ele é rei. O axé de um líder, ele é único. E aí a minha pergunta para vocês é: o axé de liderança de vocês para a vida de vocês é único ou vocês estão copiando as pessoas? É cada cara de interrogação que eu vejo daqui. Ou vocês não estão entendendo, ou vocês estão pensando. Porque a harmonia e a vitória, gente, anda junta. Eu não posso querer ter a vitória na vida se a harmonia não está junto comigo. Eu não posso querer ter a vitória na vida e vencer as barreiras da minha vida se eu só brigo com as pessoas, se eu só discuto com as pessoas, se eu só ando de cara amarrada com as pessoas, que eu não sorrio para a vida. Como é que a vida vai sorrir de volta para você? Minha mãe sempre falava uma coisa assim. Eu tinha um apelido quando eu era pequena. Olha só o que eu vou contar, né? Passando vergonha. Mas, eu tinha um tio, eu devia ter uns 8 anos mais ou menos. E ele falava assim, ele falava que eu emburrava. E que eu... Sempre. Aí ele falava assim, quem emburra é burro. E toda vez que eu ficava assim com o braço fechado, eu deixava de receber as benesses que as outras pessoas elas traziam para mim. Porque eu já estava com a linguagem corporal, gente, ela fala muito sobre vocês. Quando você está aqui, você não está disponível para nada. Você não está disponível nem para a pessoa arrancar um sorriso de você. Se ela tem um presente para te dar e você está aqui emburrado, você fala, você passa reto. Você passa reto. Será que não dá para sorrir? Para que a harmonia entre na nossa vida? Não estou falando que a gente tem que sorrir para tudo. Você não precisa ser o bobo alegre, né? O palhaço da corte. Não precisa ser isso. Mas não é sobre isso. É sobre a gente harmonizar os lugares que a gente anda, os momentos que a gente passa, mas com muito mais leveza. A vida da gente precisa ser leve.
Não precisa ser tudo a ferro e fogo. Ai, eu vou me vingar porque eu vou fazer assim, porque eu quero justiça. Que justiça? Justiça é ter atitude nobre. Não é você ir lá e subestimar um adversário. Então, quando a gente faz a oferenda para Xangô, não importa se você é iniciado ou não, Xangô vai ajudar a gente a se sentir menos inseguro. Xangô vai ajudar a gente a ter menos medo. Xangô vai trazer, vai fazer com que a gente sofra menos falsidade. Vai fazer com que a gente tenha menos fragilidade emocional. Vai ajudar quem tem síndrome do pânico. Vai ajudar quem tem ansiedade. Quando eu falei da pedra do Edom Ará, é justamente o axé da pedra de raio. É uma pedra que simboliza o quão forte um raio cai na terra e essa pedra não se parte ao meio. Assim precisa ser o nosso ori. O nosso ori precisa ser inquebrável, como uma pedra de Edom Ará. Por isso que eu falei, quando a gente sacraliza essa pedra, a gente consegue carregar essa pedra conosco. Pode sentar, meninas, sejam bem-vindas. A gente sincroniza essa pedra com o nosso próprio ori, para que ela nos traga esse sentimento de força, esse sentimento de resistência. Qual que é o problema do pânico? É medo. O que é o medo? O que ele faz? Ele faz você se paralisar. E essa paralisação faz com que você não progrida. E se você não progride, a tua vida não vai para frente. E se você fica numa estaca de não andar nem para frente nem para trás, você está tendo uma coisa chamada anemia espiritual. Já viu aquelas pessoas que não têm vitalidade? Aquelas pessoas que... Ai, estou cansado. Ai, mas eu não sei. Eu faço isso, eu faço aquilo. A semana passada que eu estava no Dudua, o Baba falou uma verdade muito absoluta. Aqui no Brasil, as pessoas elas têm tempo para sentir depressão. O africano não tem tempo para sentir depressão, porque mesmo que ele queira, ele tem que levantar cedo. Ele não fica na cama. E aqui a pessoa fica na cama o dia inteiro. Ai, estou com depressão. Eu não estou falando de doença física, antes que alguém me ataque. Eu entendo que existem as questões da doença mental, mas eu estou falando de uma questão de uma pessoa que se cuida com o orixá, que faz bori, que faz ebó, ela não pode estar na condição de se sentir depressivo, porque ela tem um ori. E aí, levanta cedo e vai fazer alguma coisa, tenha disciplina e tenha rotina, para você vai ver se você vai ter tempo de ter depressão ou não. Eu vou dar um spoiler do que eu vou falar no Ori em Foco, dia 13 e 14 de julho em São Paulo, porque eu tenho uma história com a questão da depressão que eu passei e que eu menti para minha psiquiatra durante 1 ano. Ainda minto. Eu menti para ela durante 1 ano e meio que eu fazia terapia. Sabe qual é a minha terapia que me salvou da depressão? O orixá. Não foi a terapeuta. Essa foi a minha receita de bolo para o meu ori. Para o meu ori. Funcionou. Porque se eu acredito no axé que eu carrego, se eu acredito no axé que eu tenho, se eu acredito no axé que a minha família tem, se eu acredito no axé de Jami e Xorongá, onde eu coloco meu pé na terra todos os dias, como é que eu vou duvidar que eu não posso sair da depressão? Eu me permiti ficar 3 dias na cama. Foi um pandemônio. Né? Foi o suficiente para instalar um caos na minha vida, na vida da minha família e na vida do meu bebê.
Quem estava sabe. E passou. Porque o sacerdote não tem nem tempo de ter depressão, tá? Porque ele precisa cuidar dos filhos dele. Não se dá nem ao luxo de falar, estou doente, estou com dor, estou assim, estou assado. Mas o sacerdote, ele ainda é mal falado. Nunca é o suficiente. Mas você está fazendo o suficiente para você? Ou não? Eu fiz o suficiente para mim, que era levantar e falei, não posso me permitir a isso, porque eu tenho mais de 100 pessoas que eu preciso orientar e que estão muito pior do que eu. Que estão no hospital, que estão com alguma doença grave, que estão morrendo. Enquanto a gente está falando aqui, quantas pessoas estão tendo uma parada cardíaca lá no hospital? Nós estamos aqui louvando a vida, graças a Orixá. Então a gente precisa ter essa consciência de que é um orixá, que Xangô é um orixá, que ele é tão resistente, ele é tão forte, que ele faz você superar todas as barreiras que você acha que é impossível. Por isso que é um orixá que, independente de iniciação, de devoção, todo mundo pode cultuar Xangô, porque o orixá está para todo mundo. Todo mundo pode ser beneficiado com esse axé, independente se eu tenho mais Omolu na minha vida, se eu tenho mais Ogum na minha vida, mas é um orixá que quando a gente precisa tratar determinados problemas mentais, quando a gente precisa tratar determinados problemas psicoemocionais, a gente recorre a Xangô, justamente para isso. Tá? E aí o Edum-Ará, ele vai fazer com que o nosso Ori, ele funcione igual essa pedra de raia. Ou seja, ele vai trazer, só de você portar essa pedra sacralizada com você, faz com que você aumente a sua resistência física, faz com que você tenha menos fragilidade. Gente, a gente usa muito pouco as armas, os apetrechos, que eu costumo dizer, ou amuletos, ou o que vocês quiserem chamar, do orixá. A gente tem tanta coisa disponível do orixá. Não é só o seu fio de conta. Mas quem é iniciado porta o axé dentro de si. Aquele que é iniciado em Xangô, ele tem o axé da resistência, da força dentro dele. Nada pode abater o Ori de um rei. O Ori de uma pessoa de Xangô, o próprio Xangô, ele nasceu para ser um Ori que é provedor. Xangô é que provém, gente. Ele não vai receber, ele vai sempre dar. A gente precisa sair dessa condição de um Ori que só recebe. Recebo o quê? Recebo o axé do outro, recebo a comida do outro, recebo o dinheiro do outro, recebo a pena do outro, recebo a Bolsa Família. Por quê? Porque o Ori de vocês acostuma a receber e não luta por aquilo que vocês precisam lutar na vida de vocês. E aí vocês não conseguem o quê? Sobreviver, porque eu sempre recebo. Sempre alguém dá um... uma vez eu escutei de uma pessoa, uns anos atrás. E aí a pessoa falava assim, mas eu sou muito bem abençoada. Eu recebo a obrigação de graça, eu recebo roupa de graça, eu ganho isso, eu ganho aquilo. Sabe o que é isso? É um Ori digno de pena, porque só recebe. E o que aquele Ori consegue prover para as pessoas? É o pensamento da escassez, é o pensamento da pequenez, é o pensamento das coisas que não vão fluir na nossa vida enquanto a gente continuar
tendo um ori. Isso é dinâmica de ori, para quem não sabe. A mudança desse pensamento é trabalhar a nossa dinâmica de ori. Por que que aí as pessoas falam ori, e todo mundo faz palestra de ori, aí só fala de ori? Eu quero ver falar o que eu falo de dinâmica de ori, como eu ensino vocês sobre a dinâmica de ori. Que hoje todo mundo faz. Todo mundo quer falar sobre curso de dinâmica de ori. Será que realmente alguém está ensinando como é que funciona a pensar? Porque o ser humano não funciona, gente. É para isso que vocês tomam bori. Porque vocês não são funcionais. E olha que quem toma bori ainda funciona menos. Às vezes funciona mais ou menos. Não está funcionando direito. Precisa ter mais. Precisa ter iniciação. Precisa estar no axé. Precisa botar a mão na massa. Porque é isso que dá força. Segunda-feira, tá todo mundo aqui assim, ó, parecendo que os ossos estão fora do corpo. Mas a cabeça, ela tá completamente descansada e reabastecida do axé do orixá. A gente pode estar andando igual né, tomando um monte de anti-inflamatório. Mas a cabeça, ela está funcional para pensar nas atitudes, a cabeça está funcional para executar a vida de vocês, para vocês colocarem em mente a vida de vocês, para vocês planejarem a vida de vocês, para vocês terem disciplina para a vida de vocês. Xangô, ele era um orixá, né? Porque Xangô foi um rei, então ele foi um ser humano. Por isso que ele é orixá, porque ele tinha ori. E quando ele estava aqui presente na Terra, ele era um cara muito rico. Ele era muito influente. Ele era muito bem sucedido. E o que quer dizer com isso? Que a riqueza que Xangô tem, ela é contagiosa. A riqueza que Xangô tem, ela contagia as outras pessoas. Então, um ori abençoado é um ori rico, que abençoa outros oris. Um ori de prosperidade acaba influenciando os outros oris. Então, um ori de um sacerdote, ele influencia o ori dos seus discípulos a serem tão prósperos quanto aquele sacerdote é. Porque sobre liderar, gente, nós estamos falando de um rei. Nós estamos falando de uma pessoa que foi influente. Nós estamos falando de uma pessoa que tinha um ori potente. Vamos olhar o Baba King? Um cara de Xangô, um homem de Xangô. Que ori é aquele? O que ele faz com a gente? Por que ele é Baba King? O que o ori dele faz com a gente? Se não é influenciar para as coisas positivas, para aquilo que a vida tem de melhor. Porque a riqueza é contagiosa, mas a tristeza também é. E aí vocês têm que optar se vocês querem viver se contagiando com a riqueza ou com a alegria. Só que existe uma questão que eu venho falando muito para que vocês entendam a dinâmica e a filosofia dos orixás, eu pelo menos venho falando isso com o meu Ilê Axé, é sobre a questão do equilíbrio ecológico. Não vai dar para a gente salvar todas as pessoas. Algumas pessoas, elas vão ter tudo isso na mão e elas vão querer continuar vivendo com o básico, achando que aquilo que elas têm, tá bom aqui minha vidinha. Eu não quero alçar um novo voo, eu não quero me especializar em algo, eu não quero... Tá bom, eu ganho aqui R$5.000, pago minhas contas, mas eu tenho uma rotina, casa, trabalho, pago conta, casa, trabalho, pronto, acabou. Isso é viver? Ou você está só existindo? O ser humano que não almeja nada, ele vai passar mais 30, 40 anos como? Porque se a expectativa do ser humano é viver pelo menos uns 80.
Nós vamos passar mais 40 anos, eu vou passar mais 40 anos da minha vida me lamentando? Ou eu vou mudar? A minha função é chacoalhar vocês. Tá certo? Acha. Porque, gente, pra gente eu falei que a harmonia e a vitória andam juntas, mas também ninguém conquista a vitória sem saber e sem falar a verdade. Não é na mentira que a gente vai conquistar a verdade. Não é na enganação, não é no jeitinho que a gente vai conquistar a verdade. Então Xangô, ele é tão justo porque ele falou e sempre falou e vai continuar dizendo a verdade sobre todos os seres. Então a harmonia, a vitória e a própria verdade que sai da nossa boca, ela precisa andar junta, tá? Quando a gente canta aquela cantiga Obakossô, Onibante ou Odibené, significa que ele é o rei de Kosso. Significa que ele é dono do manto feito de dinheiro. Se vocês olharem as pessoas que são os eleguns de Xangô, que vestem o orixá Xangô, normalmente a roupa do Xangô, ela é feita de búzios. O banté é o pano vermelho que Xangô carrega, ou é o pano vermelho que vai em cima do pilão de Xangô. Ele é o quê? Se eu falei que ele é rei, é porque ele tem prosperidade. Se ele tem prosperidade, ele tem progresso. Se ele tem progresso, ele tem vitória. E os búzios representavam o que naquela época? A riqueza, o tamanho da riqueza espiritual. Vocês acham que é fácil um elegum de Xangô carregar uma roupa tão pesada e ainda carregar uma panela de fogo na sua cabeça, se não é uma resistência física que ele tem? Não é qualquer pessoa que vai lá e veste uma roupa de Xangô. Só que você precisa ter nobreza, caráter, polidez para vestir uma roupa dessa e coragem. Porque senão isso é muito antagônico. Aliás, para qualquer orixá, né, gente? Nenhum é brincadeira, né? Mas quando a gente está falando de Xangô, é muito pesado, realmente. Mas quando você vê Xangô dançando, você vê que Xangô flutua. A afinidade dos seus eleguns, ela é flutuante. Como se tivesse uma leveza ali, e vocês vão poder ver isso hoje. Aqui com a gente, vocês vão poder tomar a bênção de Xangô. Então, Xangô é aquela pessoa, é aquele orixá que persevera, é aquele orixá que não desiste, é o orixá que é incansável. Então eu não quero ouvir mais. Tô cansada, Iá. Cansei da vida. Ai, Iá, nossa, tô cansada. Tá todo mundo cansado, gente. Ninguém tá mais cansado aqui do que eu hoje. Eu fui dormir às 3h30, acordei às 5h30. Amanhã eu tenho uma oferenda às 5h30 da manhã, porque eu preciso fazer no dia amanhecer. E segunda-feira eu tô viajando. 15 horas de voo. Para chegar onde eu tenho que chegar. E aí vocês vão falar assim, tô cansada hoje. Para quem acabou de louvar Xangô, não combina, é incoerente. É muito incoerente. Tá? E aí eu quero falar uma outra questão, que é sobre o reconhecimento dos nossos adversários. Porque se Xangô era um rei, ele tinha lá os seus súditos, mas quantos oponentes ele tinha? Ele precisava lutar contra o exército dos outros, né? E aí você falava assim, ele venceu porque ele é forte? Não, é porque ele sabia reconhecer os seus oponentes. A gente precisa saber reconhecer quando o nosso adversário, ele é mais forte do que eu. A gente precisa reconhecer que
que reconhecer o quão o outro é competente, o quão o outro é forte e diferente, é falar sobre trazer para você mesmo a própria vitória. Vamos lá. Quando a gente tem alguém no trabalho, aí fala assim, nossa, fulano entregou um trabalho, um relatório muito lindo. Nossa, fulano vai lá e fez o negócio, a pauta da reunião para o chefe. Fulano tirou a melhor foto do que eu. Fulano entregou o melhor conteúdo da aula do que eu. Fulano está fazendo a sessão não sei o quê melhor do que eu. Então se coloquem vocês nas profissões de vocês e no dia a dia profissional de vocês. Não adianta vocês dizerem que a pessoa é ruim. Ruim a pessoa não é, porque se ela entregou tudo que ela precisava entregar, ela é competente. E aí você está sendo invejoso, porque você não conseguiu fazer igual ao que aquela pessoa fez. E não é porque você não conseguiu que você não tem competência para isso. Talvez aquela pessoa que é o seu adversário, que você acha que é seu adversário, ela se empenhou um pouco mais que você. Quando você estava no bar, ela podia estar estudando a pauta do trabalho. Enquanto você estava lá na balada, ela podia estar na faculdade almejando outras coisas. Tudo é uma questão de prioridade. E aí é fácil a gente desdenhar do trabalho do outro. É fácil eu ir na casa de uma outra pessoa e falar, isso daí eu rezo melhor do que a Iafa Coladê. Eu estou subestimando o ori do outro sacerdote. E quando eu subestimo principalmente o ori de quem cuida e quem zela do meu ori, já existe um provérbio de Exu. Ori mamu ti, meu ori vai te pegar. Porque ninguém sabe o que o ori do outro carrega. E o ori do outro carrega magia. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, quando eu renego a competência, a superioridade daquela pessoa que eu acho que é meu adversário, mais essa pessoa vai ser vencível sobre mim. Mas ela vai pisar. Não é que a pessoa vai pisar, é que quanto mais você não aplaude o sucesso daquela pessoa, porque, gente, a dificuldade do ser humano em dizer parabéns, isso aqui tá bonito. O quanto é difícil você chegar e elogiar uma pessoa. Nas dinâmicas de trabalho, quando a gente tem o PD, como é? Em português. Avaliação de desempenho. Feedback, enfim, one-on-one, no que vocês quiserem chamar. Quando a gente tem essas reuniões, aí eu já gerenciei equipe, então eu sei. Quando eu perguntava para a pessoa, me fale em 5 minutos e me dê um elogio sobre você mesmo. Ou para o seu colega de trabalho. Não saía. Agora, aponte um defeito sobre você mesmo ou sobre o seu colega de trabalho. Não precisava de 5 minutos. Em 5 minutos a pessoa escreveu uma folha inteira. Por que é tão difícil elogiar aquilo que é bom? Porque você não fez igual. Porque você não consegue fazer. Você não consegue fazer porque você não desenvolveu qualidades potenciais no seu ori para realizar aquele trabalho. Não dá para dizer isso eu não sei. Ou isso é difícil. Quando eu falo, nossa, gente, não vamos fazer isso que é muito difícil. Vocês podem ter certeza, é porque eu não estou a fim de fazer. Eu sou filha do meu pai. Nunca ouviu isso? Eu sou filha do meu pai e eu falo. Eu gosto dos desafios.
E isso é o que faz a gente se motivar para que a gente não é só se desafiar na vida. Traz uma motivação a gente se desafiar todos os dias e a gente e falar para mim, eu preciso aprender a rezar tal orixá. Cara, isso é um desafio que eu preciso ir lá aprender. Se o fulano faz, por que eu não posso desenvolver essa habilidade de aprender a rezar determinado oriki? Por que eu não posso aprender a fazer determinados banhos de folha, determinados ofós, se outras pessoas também fazem? Por que a gente não pode realizar um ossé se outras pessoas realizam? Por que eu não posso ter tal trabalho se outras pessoas já executam esse trabalho? Tudo depende do quanto eu vou colocar de empenho e dedicação dentro de mim. Do quanto eu vou aprender a desenvolver as habilidades que eu preciso. E quando eu desenvolvo essas habilidades, eu vou aprender a trabalhar com Axé e Xangô para que eu não tenha o medo, para que eu não tenha a insegurança. Qual é a outra frase que eu falo? Tá com medo? É assim. Aí, B, cadê o B? Entendeu? Então, a gente precisa ter essa consciência de que a gente está aqui para se desenvolver. A gente não nasceu pronto. A gente vai desenvolver habilidades diariamente. Só que não vai dar para a gente recuperar em 5 anos o que eu deveria ter feito em 50. Por isso que essas crianças precisam ser projetadas para a vida, para errarem menos do que nós adultos erramos. É para isso que a gente inicia os nossos filhos. E quando a gente fala também de Xangô, e aí eu vou admitir que esse adversário ele é melhor do que eu vou buscar a força, né? Eu vou buscar a minha resistência, eu vou superar o meu próprio limite, eu vou superar o meu próprio contrassenso. Gente, a gente se inicia para convergir da maioria. Não é para ser massa de manobra. Não é para ser igual aos outros. Porque se fosse para ser igual aos outros, tinha um pastor e as suas ovelhas. E aqui não tem rebanho. Faz todo mundo igual. Todo mundo tem a mesma cabeça. Todo mundo pensa do mesmo modo. Todo mundo executa as mesmas ações. Um na filinha atrás do outro. E esquece a individualidade e a potência do ori de cada um. Por isso que cada um tem o seu destino ou o seu pré-destino. Porque cada um nasceu para alguma coisa. E aquilo que eu não nasci para fazer, eu vou aprender a fazer. Gente, vocês acham que eu aprendi a ser sacerdote? Eu nasci sendo sacerdotisa? Vocês acham que os primeiros anos é fácil? Até a gente pegar o fio da meada e botar o trem para andar no trilho? Todo dia a gente aprende o que fazer e o que não fazer. O que falar e o que não falar. Mas é que hoje tem mais sacerdote do que filho. Tem mais gente para cuidar do que gente para ser cuidada. Mas é o que eu falei ontem, né? Senta aqui, vem aqui. Vem aqui trabalhar igual eu trabalho. Vem aqui falar, ou fazer, ou pensar no que dizer para vocês que estão vindo aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, que são assíduos, que buscam uma melhora diária. Porque tem que ter fé, tem que ter esperança. Se tem vida, tem esperança. O sacerdote recupera a vida de vocês e traz esperança para vocês. O sacerdote é ele que vai colocar o brilho no olhar de vocês, porque vocês são pobres daquilo que o dinheiro de vocês não compra. Não adianta vir chegar aqui, quando o Baba King conheceu o pai Camano, que é um espanhol, para quem já viu o livro de Exu e tudo mais, ele ajudou a financiar boa parte do Odudua. A filha, ele era um espanhol muito rico. Na Galícia, Xudimu, na Galícia. E a filha do pai Camano,
tinha um câncer. Ele pegou um avião, trouxe a filha até o Brasil, chegou até o Baba King e falou: eu preciso que você salve a minha filha. Eu pago quantos milhões você quiser para eu ter a vida da minha filha curada do câncer. Cuidou e tal, tudo bem. Depois de um tempo, essa filha faleceu. E aí ele dizia que o Baba King era o pai preto que ele tinha, e ele super branquinho, né, espanhol, ia para onde ele andava, ele ia para a África, ele fazia tudo com o babá, ele falava: você é o meu pai. Então, existe sim pai e mãe, não é aquele que colocou a gente no mundo. Mas o sacerdote, ele também é o seu pai e a sua mãe. Porque ele sabe da sua biografia. Agora, se você esconde o seu íntimo do sacerdote, ou julga, ou manipula, ou fala alguma coisa, você está enganando a si mesmo. E Xangô fala: a pior mentira é aquela que você conta para você mesmo. Porque se você não confiar em quem é o guardião do seu ori, você vai confiar em quem? No amigo que está mais ferrado que você? Na pessoa que dá mais palpite na sua vida do que você mesmo, que as pessoas adoram dar palpite, e elas nem sabem por qual estrada você caminha? Então, a devoção aos orixás, essa devoção de um caminho de conhecimento, é uma devoção para a liberdade, é uma devoção de sobrevivência, é uma questão de força, é uma questão de bem-estar, tá? A gente cultua orixá para a gente ter bem-estar. Cada orixá tem a sua energia vital, cada orixá tem a sua respectiva particularidade, cada orixá tem a sua importância. Não é porque eu só sou filho de Xangô que eu não precise dos outros orixás. Obviamente sim, é todo um complemento, porque o nosso ori, ele é bem... ele nasce deficiente, então ele falta algumas coisas, né? Mas tudo isso se complementa entre si e potencializa o axé do nosso ori. Então, a missão de Xangô é civilização. Então, se ele foi rei, ele trouxe um processo civilizatório. Nós cansamos de falar dessa palavra civilização no grupo de orixá, né Kelly? Né, Bruna? Cansamos de falar sobre isso, tá? Ontem a gente fez a fogueira de Xangô, tá? A fogueira de Xangô, ela serve para liberar o axé de defesa. A fogueira ajuda a gente ser intocável pelos nossos inimigos humanos, tá? Usar o fogo e usar o axé de Xangô é para transformar tudo numa verdade incontestável. Então, Xangô, quando ele balança o banté, quando ele balança a saia dele, ele vai dando ritmo para a vida da gente. Então, ele vai fazendo com que as coisas na nossa vida, elas se perdurem. Então, ela traz a ritmização. Porque o que é o problema do ser humano? Ele não tem ritmo. Ele começa, ele para... É igual maratonista, vai lá, dá na largada, lá na São Silvestre, todo mundo corre de uma vez. Quantas pessoas dão a largada na São Silvestre? Várias. Quantas realmente chegam lá no final da corrida? É porque elas têm o quê? Ritmo e constância. Não porque elas gastaram todas as energias dela lá no começo largando para disparar, e aí quando está chegando lá no final da maratona, elas já não têm mais fôlego. Então, se a gente não tiver ritmo e constância, a gente vai parar na metade. Se a gente não pavimentar a estrada da gente com as coisas certas, com as ferramentas corretas, com asfalto bom, nós vamos pisar só em brita. Ou nós vamos ficar só tampando buraco. Porque a estrada do devoto de Xangô, do filho de Xangô, do filho de Orixá, é ir para frente. A gente tem que ir para frente, tá? As cores de Xangô no culto, branco e vermelho. Não é marrom, tá bom? As cores de Xangô no culto, o branco para quê? O branco para trazer Heró.
para trazer calma. Ah, o vermelho, vermelho do quê? Vermelho do fogo, vermelho da vida, vermelho do sangue, vermelho da vitalidade. Para quem não sabe o que é Egé, Egé é sangue. Então esse sangue é o que nos move. Nascemos aonde? Numa bolsa de sangue. Nascemos numa bolsa de vitalidade, né? A nossa placenta, ela é cheia de memória ancestral, mas ela carrega essa vitalidade. Se a gente não tiver dentro de uma placenta saudável, a gente morre. Então, quando ele é o fogo da vida, esse vermelho. E aí, esse fogo se encontra com a água, isso se funde para trazer o equilíbrio da vida. Vocês entendem como que é importante a gente estudar Xangô? Eu podia só vir aqui falar 10 palavrinhas do que é Xangô. Podia falar para vocês agora, vamos almoçar, vamos participar do ritual. E uma das prescrições que a gente teve de fazer ritual, eu também tive que fazer uma palestra um pouco mais completa, um pouco mais longa. Então, a cada palestra, esse ano, é uma palestra onde eu preciso fazer vocês entenderem o que é o orixá. Isso daqui é uma aula. Vocês não estão tendo uma palestra. Vocês estão tendo um curso. Isso faz com que o meu trabalho se diferencie. Porque só falar meia dúzia de palavras e trazer vocês aqui, gente, ok. Esse não é o meu intuito, porque existe uma missão por trás disso, né? E eu tenho que ouvir a palavra de Ifá, eu tenho que ouvir a palavra de Oromilá, eu tenho o meu compromisso, onde eu preciso levar a palavra de orixá. Né? Existe um orixá chamado Exu Alaxé, que é o portador de axé. E esse orixá é um orixá que faz com que a gente, o que a gente fala, sai da nossa boca de uma forma potencializada. Então, falar sobre orixá é portar esse axé e se portar com a nobreza que o orixá merece para que eu fale dos orixás. E quando eu estou falando do orixá para vocês, gente, eu estou tendo uma reciclagem. Quando eu estou estudando o que eu vou falar para vocês, eu também estou aprendendo. Não é que eu já sei. Eu não posso saber de tudo. A minha cabeça não é tão gigante assim, né? A gente vai aprendendo e a gente precisa ir se reciclando ao longo da vida. Sempre. A cada ossé é um novo aprendizado, a cada ossé é um orixá. Então, às vezes as pessoas falam, mas faz diferente. Eu não posso fazer diferente porque eu tenho uma prescrição. E se tem uma coisa que eu cumpro à risca na minha vida, se chama prescrição de orixá. Porque além de eu ser iniciada em Adi, eu não posso fazer nada que seja meia boca. Eu não posso fazer nada que não seja com excelência. Tem que ser a melhor comida, tem que ser o melhor toque, tem que ser a melhor roupa do orixá, tem que ser o melhor acarajé, tem que ser o meu melhor discurso, tem que ser a minha melhor palavra, tem que ser o melhor. Por quê? Porque o Ori de vocês merece o melhor e o meu também. No Ori a gente não pode querer merecer qualquer coisa. Isso é zelo, isso é cuidado, né? Isso é trabalhar o axé do orixá, porque a prosperidade, ela resplandece do interno para o externo. E não é sobre dinheiro. É sobre a gente olhar para a pessoa e falar, nossa, que energia é essa que essa pessoa carrega? Que energia é essa que a pessoa tem que falar, eu quero ficar perto dela. Eu quero me inspirar com ela. Eu não estou falando de mim, eu estou falando das pessoas que têm mentes brilhantes, que fazem a gente parar 5 minutos e falar assim, poxa, eu estou aqui falando tem 1 hora. Eu estou com fome, eu quero almoçar. Mas está aqui, a gente veio com esse propósito. Todo mundo saiu. Teve gente que veio do Rio de Janeiro, teve gente que veio de Planaltina, teve gente que veio do interior, teve gente que veio de longe, teve gente que veio de perto, não importa. Teve gente que viajou 15 horas de ônibus para estar aqui.
Será que vir aqui comer é barato? Você pode comer na esquina da sua casa, então, no seu conforto, assistindo sua televisão. Sair do seu lar para vir aqui comer uma comida, tá te custando muito caro e tá te custando muito tempo. Tem que fazer valer a pena. Como que eu não posso deixar vocês saírem daqui pior do que vocês entraram ou iguais aos que vocês entraram? Não tem como. E quando eu vou na casa do meu pai é a mesma coisa. Eu viajei em 4 dias, 2.500 quilômetros para chegar lá para ouvir 1h30 de palestra. Em 4 dias eu dormi em 3 camas diferentes. Sim. Tem que valer a pena. Para a pessoa depois falar: ai, tô cansada. Cansado do quê, criatura? Imagina a gente. E o que é isso? Axé do orixá. Se eu tenho Ogum, eu tenho que ter ferro aqui, ó, na minha corrente sanguínea. Eu preciso botar a engrenagem para funcionar. Ogum não é herói civilizador. Como é que nós não vamos desbravar a vida da gente e falar: ai, nada dá certo. Nada dá certo é porque você está fazendo errado. Tem jeito de consertar? Porra, tem pra caramba. Olha quantas coisas que a gente tem como consertar na nossa vida. Ou vocês acham que a minha vida era uma maravilha? Há 13 anos atrás. Minha mãe tá aqui, depois vocês conversam com ela. Tá? Outra coisa. Vamos pedir nesse ritual também. Depois eu vou fazer a invocação de Obi-Orobô. Aí vocês podem pedir também. Peçam para que Xangô mate os inimigos internos de vocês. Que inimigos internos são esses? Vamos vencer a nossa preguiça. Vamos vencer a nossa insegurança. Vamos vencer o nosso medo. Vamos vencer a nossa inconstância. Vamos vencer as nossas falhas. Vamos vencer tudo que pode me limitar e atrapalhar o meu processo de desenvolvimento na vida. Tá? Então, quando eu me conheço, eu me reconheço. Eu consigo identificar a realidade que eu vivo. E aí a gente evita a mentir para a gente mesmo. Então, a autorresponsabilidade que o culto ao orixá traz, a autorresponsabilidade que o jogo de búzios traz, que o oráculo traz, fazer com que você se conheça. Porque jogo de búzios não é achismo, é técnica. O jogo de búzios, ele nunca vai ser manipulado por um bom sacerdote. Nunca. Só que o sim e não que o sacerdote vai falar diante da sua pergunta, ele pode ser um sim, pode virar não, e um não virar sim, dependendo daquilo que você quer fazer. Porque um devoto de orixá nunca fica sem resposta. Pode não ser a resposta que você gostaria de ter ouvido. Agora, colocar a culpa num sacerdote que estudou anos para ter um oráculo divinatório, porque não é adivinhação, não é incorporação, não é mediunidade, é estudo. Jogo de búzios é infinitamente mais difícil do que um oráculo de cartas, e desculpa, não estou falando aqui e desmerecendo quem joga carta. Porque cada um tem seu ofício. Mas não é um ato de adivinhação. É um ato divinatório. Não tem intuição. É quase que matemático como é a nossa vida. Quem manipula o oráculo aqui sabe que você está diante de um problema e você precisa pensar pela pessoa. Porque a pessoa não sabe dar resposta para a vida dela, somos nós que temos que pensar e dar a resposta que ela espera, ou que ao menos a resposta correta. Pode não ser a resposta que vocês gostariam de ter ouvido. E se tem uma coisa que eu sei fazer bem é jogar búzios. Então, não mintam para vocês. Tá? Admitam. Eu admito todo dia, gente, que eu tenho inúmeras falhas. Eu sou a primeira a admitir quando eu acordo
que eu estou falhando em algumas coisas, que eu poderia ter feito melhor em algumas coisas. Eu tenho um autoexame de consciência diário, vocês podem ter a plena certeza disso. Só que eu sou muito leal e eu sou fiel, mas eu não sou cúmplice das burrices que as pessoas fazem na vida delas. Porque elas têm oráculo para dizer qual é o norte. Se elas tomam as decisões erradas, não é minha culpa. Não é minha culpa. Tá? Agora, quando a consequência da gente não admitir a verdade é a gente ter uma coisa chamada derrota. E quando a gente é derrotado, a gente fica prostrado no chão. E quando a gente fica prostrado no chão, a gente vai dar consequência e vazão para outras questões. A ansiedade, a depressão, o pânico, o medo, a própria expectativa. Será que é expectativa ou será que é ansiedade o que eu sinto? São coisas diferentes. Eu tenho expectativa do que eu vou encontrar lá na casa da Faculadê. Ou eu estou ansiosa para saber como eu vou me portar diante de um ritual. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Um dia, Exu Dimu virou para mim, a gente estava indo pro Dudu, e ela falou assim: mamãe, qual a sua expectativa em relação a esse festival? Acho que era o festival que eu vi Xadi. Acho que eu ia vir Xadi. Eu falei, sem expectativa. Eu tenho que fazer o que eu preciso fazer. E chegando lá, superou as minhas expectativas, porque eu recebi um baita elogio do meu sacerdote. Pós. Eu falei, bom, saí com a minha missão cumprida. Não é expectativa, é fazer o que deve ser feito. E não é ansiedade, é outra coisa. Não eu estou falando da ansiedade mental, tá bom? É outra ansiedade. Que aí, quando a gente tem efeitos colaterais, toda doença física tem fundo inicial na doença espiritual. Aprendam isso. Toda doença, depressão, ansiedade, pânico, tudo isso começa porque existe uma doença espiritual. Vinda com pacto. Vinda com o quê? Ebé. Vinda com o quê? Com o fenômeno Abiku. Vocês acharam que eu não ia tocar nesse assunto? Por quê? Porque Xangô também, gente, ajuda a vencer o pacto Abiku. Xangô ajuda a vencer os nossos inimigos internos. Então, Xangô, ele é chamado... Xangô, ele evita essas mortes prematuras. Mas Xangô, ele é chamado de Babá Olomó Ewe, que é o pai das crianças. Então, ele protege, ele ajuda as mães que têm, às vezes, sucessivos abortos. Ele ajuda essas mortes prematuras de quando eu não consigo realizar determinadas coisas. Por quê? Porque ele equilibra as relações. Então, se ele equilibra as relações, logo ele vai equilibrar o nosso Orum e o nosso Aie. Ele vai equilibrar as nossas relações com o mundo físico e o mundo terreno e o mundo espiritual. Então, Xangô, peçam, né, para quem já sabe o que é esse processo, que já está cansado de me ouvir falar sobre as relações de Ebé e o Abiku, quem já jogou e etc, etc. Peçam para Xangô para que ajude a amenizar as mortes prematuras. Gente, o que é a morte social? É eu não conseguir me relacionar com as pessoas. O que é a morte social? É eu achar que eu sou um peixe fora d'água. O que é a morte social? Eu achar que o mundo está contra mim, quando na verdade o mundo, desculpa, a câmera já está desligada, está cagando para você. O mundo não está nem aí para você. É você que precisa se habituar no mundo que não é seu, que você está aqui só de passagem. Enquanto você não reconhecer que você precisa do mundo, legitimar que você precisa das pessoas, enquanto você não legitimar que não tem oponente, que você é o seu próprio oponente, que você precisa vencer as suas próprias barreiras internas. Xangô é aquele que
quando a gente aplaca os inimigos internos, nada, os externos, nada podem contra mim. É mais fácil eu dizer que o outro fez macumba. É mais fácil eu dizer que o outro, ele me minou lá com o meu nome na boca do sapo, que o outro não sei o que na encruzilhada. Por favor, gente. Nunca é a culpa da gente. Nunca a gente fez nada. Sempre é a culpa do outro. E aí vocês se isentam da culpa que vocês mesmos... Já existe uma pessoa que fala, cada um que cuide dos problemas que cria. Se a gente tem problema é porque a gente criou e porque a gente deixou mal resolvido. Aí vocês ficam juntando a sujeira, vão varrendo para debaixo do tapete. Aí chega uma hora que o tapete está um bolo desse tamanho, como é que você vai passar o aspirador ali? Aí você tem que tirar tudo e começar a juntar todos os cacos. E assim funciona a vida de vocês, tá bom? Então, para a gente começar a fazer ritual, eu vou também, após o ritual, tá? Então, eu vou explicar mais ou menos. Pediram para que eu explicasse para vocês sobre a questão do ritual. Então, o que a gente vai fazer? Aqui agora a gente vai... eu vou abrir o Biorobô, tá? Que são as sementes sagradas do culto. São as sementes onde a gente vai ofertar o Orixá Xangô, onde a gente vai pedir tudo isso que eu falei, a nossa vitalidade, a nossa energia, driblar os nossos inimigos internos, né? Melhorar da nossa ansiedade. Tudo isso que eu estou aqui mais de uma hora falando, a gente vai fazer agora nessa invocação. Depois, a gente vai almoçar, tá? E principalmente... cadê a Rita? Tá aí. Principalmente no Ossé Xangô, tá? Principalmente no Festival de Xangô, as oferendas e a própria comida que a gente come, ela é potencializada. Fica aqui para você ouvir. Ela é potencializada com o que nós vamos ingerir. Porque a nossa comida, ela é o alimento da nossa alma, ela é o nosso sustento. A boca dos deuses, né? A boca do homem é a boca dos deuses. Então, quando a gente se alimentar, não só dessa comida que a gente vai almoçar, mas pós-ritual, que a gente vai ter acarajé, que a gente vai ter outras comidas de orixá, a gente também está nutrindo o nosso corpo de força. Então, é importante que todo mundo coma, que todo mundo participe, porque isso faz parte do processo físico. É nutrição. A nutrição, ela não é só espiritual, mas ela é também física, tá? Então, e aí depois, gente, que a gente almoçar, nós vamos ter o toque dos orixás, a gente vai cantar, a gente vai louvar os orixás, a gente vai louvar a nossa vida, a gente vai receber a bênção de Xangô e após isso a gente vai ter o ritual presencial, onde a gente vai... cada um individualmente vai abrir as sementes sagradas do culto, eu vou rezar o ori de cada um, a gente vai fazer os nossos pedidos, as nossas invocações, tá? E aí depois eu vou conversar como vai acontecer caso alguém queira fazer. Então, em resumo, né? Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho do grande significado do que é Xangô para vocês. É impossível um ser humano conseguir resumir a grandeza e a importância dos orixás na nossa vida em uma palestra, em um discurso, em 1 hora, 2 horas, né? Mas Xangô é aquele que ensinou o homem o conhecimento da liderança. Xangô é aquele que ensinou o homem a ter senso de defesa. Xangô é aquele que ensinou o homem a ter autoestima. Xangô é aquele que trouxe para o homem segurança. Xangô foi aquele que trouxe força. Foi aquele que trouxe resistência. Então, tudo isso a gente vai pedir no dia de hoje, né? Então, Xangô nos ensinou que o homem, ele aprende a trabalhar muito mais as suas emoções do que as suas limitações. Porque se a gente trabalhar as nossas emoções, a gente vence a nossa razão. A razão, ela precisa ser sempre em primeiro lugar
e depois as emoções. Então a gente precisa trabalhar. Vamos trabalhar hoje, aproveitando essa questão das nossas questões, as nossas questões emotivas. Porque o quanto as nossas emoções, elas atrapalham a nossa capacidade de pensamento. Trabalhar as nossas emoções vai fazer com que a gente tenha mais segurança, com que a gente tenha mais resistência, com que a gente tenha mais força, com que melhore a minha autoestima, com que melhore a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de extrair da Mãe Terra tudo aquilo que ela nos proporciona. Porque maior grandeza que a Mãe Terra não tem. Né? Maior grandeza que a Mioxorongá não tem, que nos proporciona a certeza de que o poder é dado, mas quanto mais dado, mais será cobrado. E Xangô, a mesma coisa. O rei, se eu tirar a coroa da cabeça dele, ele vira uma pessoa comum. Então a gente não pode esquecer da soberba. Vamos trabalhar. Se eu tenho ego, vamos diminuir o ego. Se eu tenho vaidade, vamos diminuir a vaidade. Sabe por quê, gente? Amanhã vai morrer todo mundo igual. Na Terra, assim, ó, se eu tirar sangue hoje de todo mundo, a mesma cor. Não tem azul, não tem preto, não tem amarelo, não tem verde, não tem o sangue. Como é que eu vou identificar o sangue do nobre rei e o do mendigo da rua, se ele é igual? São pelas atitudes. É isso que faz um homem abrir a boca e ser quem ele é na sociedade. São as atitudes que a gente tem e a maneira que a gente trabalha. Certo? Cabeça e Xangô. Eu vou pedir para todo mundo tirar o chinelo, colocar os dois pés na terra. Pode. Cadê a Rafaela? Rafaela. Bora, Rafa. Deixa eu tirar isso daqui. O encerramento pro YouTube? Tá bom, pessoal, eu quero agradecer quem ficou até agora. A gente vai dar continuidade às ritualísticas do nosso Xé Xangô, aquelas pessoas que vão participar amanhã do ritual online. A gente vai mandar todas as instruções no grupo. Meu Ori saúda o Ori de vocês, trazendo força, que Xangô possa sempre ser o rei e que vocês encontrem sempre a liderança de vocês na vida de vocês. Cabeça e Xangô.